E aí, pessoal, espero que todos estejam bem, presentes neste exato momento, no agora. O tema de hoje é desejo. E aí você deve se perguntar, poxa, por que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender sobre desejo? Talvez você, às vezes, se pergunte se você está querendo as coisas da forma correta, se você está mentalmente preparado para receber as coisas que você tanto deseja conquistar, as mudanças que você quer fazer. E aprender sobre desejo, aprender de fato o real desejo, como você deve desejar algo, é extremamente importante, porque dessa forma você vai ficar alinhado, a sua vibração, a sua frequência vai ficar alinhada com o universo. Eu sempre falo que a lei da atração é uma lei secundária, a lei primária é a lei da vibração, né? E o desejo, aprender a desejar corretamente, é um dos ingredientes, sem dúvida nenhuma, para a realização pessoal, né? Então eu quero, nesse vídeo de hoje, trazer algumas histórias de pessoas conhecidas, um pouquinho também da minha história, algumas frases para a gente refletir, para que você expanda a sua consciência, né, em relação ao poder que o desejo tem em relação a mudanças e atingimento de objetivos, né? Mas a gente vai falar sobre o real desejo, né? Aquele que talvez você, assim como eu, achava que era correto, né? Para conquistar o que eu queria. A forma como eu pensava, ela estava errada, e aos poucos eu fui aprendendo como que eu tinha que de fato desejar, né? Antes eu achava que, sei lá, eu rezava, eu pensava, eu refletia muito sobre o que eu queria que acontecesse, né? As mudanças que eu queria que acontecessem, os objetivos que eu queria atingir. Eu achava que mais cedo ou mais tarde esses desejos iam se realizar, essas coisas iam acontecer. É tipo aquele desejo, aquela vontade que você pede cortando o bolo, o primeiro pedaço do bolo do seu aniversário, que você deseja e você fica esperando aquela coisa acontecer, né? E eu, aos poucos, eu comecei a enxergar diferente, né? Hoje, depois de 2 anos aí que eu venho estudando técnicas, conceitos e que eu venho aplicando na minha vida, e desejo não foi diferente, aprender sobre desejo não foi diferente, né? Eu entendi que me ajudou demais, né, a eu conquistar e mudar as coisas que eu acabei mudando nos últimos 2 anos, nos últimos 18 meses, quase 2 anos, na questão de saúde. A minha saúde, eu sempre tive uma saúde, graças a Deus, boa, mas eu nunca conseguia dar um passo a mais, né? E eu acabei mudando muitas coisas, sem dúvida nenhuma o desejo me ajudou, né? Na questão de felicidade, quando eu falo de propósito de vida, relação com o trabalho, com a profissão, relacionamentos com o cônjuge, com a família, com amigos, né? Acho que a felicidade está muito voltada para esses temas. E na questão de financeira também, de abundância, né? Sem dúvida nenhuma o desejo faz muita diferença, e para mim fez muita diferença, né? Eu aprender a lidar com o real desejo, né? Eu consegui elevar a minha frequência, né, vibratória para um nível onde eu pudesse enxergar coisas diferentes, que eu pudesse atrair coisas diferentes para a minha vida, né? E por que eu estou falando isso para vocês? De novo, eu sou prova viva disso, né? Eu quero te contar como é que eu enxergo hoje a maioria das pessoas fazendo e agindo em relação a desejo, né? E uma forma eficiente que eu encontrei de lidar com essa palavrinha, né? Que a gente usa muito, né? Que a gente pensa muito, mas talvez a gente precise ir um pouquinho além para de fato entender a concepção da palavra, o significado da palavra. Tá? Então vamos lá, como é que eu enxergo as pessoas agindo em relação a essa questão do desejo, né? Primeiro, o primeiro ponto é que as pessoas confundem desejo com vontade, né? A gente vive com muita vontade, né? Eu tenho vontade de emagrecer, eu tenho vontade de ser promovido no trabalho, eu tenho vontade de encontrar o meu propósito de vida, eu tenho vontade de ganhar mais dinheiro, né? E vontade e desejo, assim, tem um abismo de diferença, né? Vontade é uma coisa que passa rápido, né? E o desejo é algo que there's no turning back, como eu costumo dizer. Quando você deseja algo,
deseja ardentemente algo, você nem olha para trás. Você simplesmente pode acontecer o que for na sua vida, coisas muito boas ou coisas muito ruins, que você vai continuar com aquele desejo. Uma vontade, ela é quase que uma necessidade básica, uma necessidade fisiológica. A vontade passa, né? Sei lá, é como eu vou no shopping, eu tenho vontade de comprar aquela roupa. Não tenho desejo, eu tenho vontade, porque eu compro aquela roupa, eu uso uma, duas vezes, depois eu não tenho mais vontade de usar essa roupa, né? E assim é sei lá, com qualquer outro tipo de assunto, né? Eu tenho vontade, eu quero muito, desejo emagrecer 10 quilos. Aí o cara vai, emagrece 10 quilos, quando vai ver, depois de 2 meses, ele engordou 12, né? Então acho que tem uma diferença muito grande. As pessoas confundem vontade com desejo, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Depois é que as pessoas têm paradigmas que impedem elas de realmente desejar algo, né? Eu fiz até um vídeo no YouTube, peço que você acesse para que você desdobre mais sobre esse assunto paradigma, mas basicamente o paradigma é algo que foi incubado no teu subconsciente por um bom tempo da tua vida e que ele está lá como um chipzinho vibrando, mandando um sinal para a tua razão, para o teu consciente, e você age basicamente de forma automática. Então, muito provavelmente, além das pessoas, confundirem vontade com desejo, 2, elas têm alguns paradigmas que impedem elas de desejar de fato algo, né? Em terceiro lugar, elas desconhecem um principal bloqueio oculto que eu enxerguei durante essa minha trajetória de Inside Myself, né? Que é o bloqueio do mindset ter. Tem muita gente que manda diariamente mensagem para o subconsciente assim, ó: eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter um trabalho que me faça feliz, eu quero ter uma casa na praia. Ah, Bruno, mas qual é o problema? Você não pode ser ambicioso? Sim, você pode. Mas aqui nós estamos falando de algumas sutilezas. O nosso subconsciente, ele é muito esperto, ele absorve tudo o que a gente fala, pensa e sente. Se você fala, pensa e sente que quer ter, a mensagem que você está mandando para o teu subconsciente é de falta. Porque se você quer ter, é porque você não tem, tá? E o desejo entra muito aí, né? A gente vai falar da forma eficiente. Eu vou contar para vocês a forma eficiente que eu descobri de colocar o desejo como um ingrediente importante no meu caminho para a realização pessoal. Tá? Então, acho que como um terceiro ponto, as pessoas de fato desconhecem esse bloqueio oculto. Quando elas falam que querem ter, elas estão reforçando cada vez mais a falta no subconsciente delas, né? E por último, não menos importante, as pessoas acabam focando nos seus desejos, nas suas vontades, seus objetivos, sem propósito, né? Eu quero perder 10 quilos. Por quê? Porque eu quero entrar num vestido para o casamento, porque eu quero ficar bonito para o carnaval, eu quero ter um corpo bonito para tirar a roupa, né? Ficar de sunga, de maiô, de biquíni, enfim, ali na piscina no final do ano com a família, com os amigos, né? Tudo bem, eu acho que você pode até conquistar, tem pessoas que conquistam. Eu já, várias vezes, eu tinha esse tipo de desejo, que na verdade era uma vontade, conseguia chegar no meu objetivo e, bum, depois de 2 meses caía, né? Por quê? Porque o propósito era muito fraco, né? Quando você não alinha algo do teu desejo, da vontade que você quer mudar, do objetivo que você quer atingir, quando você não põe um propósito ali forte, é muito provável que ou você não consiga mudar, atingir o objetivo, ou caso você atinja, ele não se sustente por muito tempo, tá? Então, são esses 4 passos que eu entendo que as pessoas hoje desconhecem a questão do desejo e por desconhecerem, elas não são eficientes em relação a mudanças e objetivos que elas querem atingir. Então, confundem vontade com desejo, né? Tem uma diferença enorme, um abismo enorme. 2, elas possuem paradigmas que impedem elas realmente de desejar algo, né? Então elas têm ali vários chipzinhos incubados no subconsciente delas. Dá uma olhada no vídeo Paradigma no canal no YouTube, Inside Yourself _OWL, nesse canal que você vai entender o que eu estou falando sobre paradigma. 3, elas desconhecem o bloqueio oculto do mindset ter. Elas reforçam para elas: eu quero ter saúde, eu quero ter felicidade, eu quero ter dinheiro.
e o resultado, o significado dessa frase, dessa afirmação, desse sentimento é falta, porque quando você quer ter é porque você não tem. E 4, elas simplesmente desejam algo ou querem algo, né? Têm vontade de algo sem propósito. E quando você não coloca um propósito à altura do seu desejo, é difícil sustentar. Mesmo que você faça uma pequena mudança, é difícil você sustentar. Beleza, Bruno? Ok, entendido. Esses 4 passos aí que você me contou é como as pessoas olham para a questão de desejo, que elas desejam mudar, que elas desejam atingir objetivos e talvez, como você está me dizendo, não é uma forma tão eficiente. E qual é a forma eficiente que você encontrou? Acho que não existe uma fórmula pronta, né? Mas olhando por esses últimos quase 2 anos aí que eu passei e eu mudei muita coisa na minha vida, eu entendi que tá? É extremamente importante você estudar sobre o real desejo. Eu fiz um vídeo também no meu YouTube falando de processo criativo. Processo criativo tem 4 etapas. Até você chegar na última e manifestar, né, e agir da forma correta, você tem 3 etapas antes. A primeira é a preparação. Então, preparação quer dizer estudo, conhecimento, né, experiência. É quando a gente usa o nosso consciente, os nossos 5 sentidos para a gente experimentar o mundo. Então, eu comecei a estudar sobre desejo. Eu falei, opa, pera um pouquinho. Open mind, minha mente abriu, né, por uma série de outras coisas que eu comecei a fazer, e eu entendi que desejo era um ingrediente super importante. Quem está falando isso? Andrew Carnegie, Napoleon Hill, Bob Proctor, todas as mentes e gurus mais brilhantes que eu já estudei, que eu acompanho e sigo até hoje, diziam e dizem que desejar algo de forma ardente é extremamente importante. Opa, beleza. Então eu comecei a estudar sobre desejo. Então esse é o primeiro passo. Você tem que abrir a sua cabeça e estudar sobre desejo, né? Então, por exemplo, quando eu percebi comecei a estudar alguns casos de desejo, um deles, por exemplo, foi a respeito do John Kennedy, do presidente. Se você jogar no Google, você vai ver um vídeo que mostra ele dando o discurso, né, falando que eles tinham tomado a decisão de ir para a Lua, né, que isso aconteceu em 1969. Então, assim, além de Kennedy ter um outro ingrediente extremamente importante de realização pessoal, que era a tomada de decisão, ele simplesmente criou um hábito de tomada de decisão, como escovar o dente, ele tinha um desejo ardente de ir para a Lua, né? Dava para perceber na fala dele, na comunicação facial, né? No face language, no body language dele, que ele tinha esse desejo de realizar essa tarefa, né? Ele queria muito aquilo, né? Realmente dá um Google para você ver como você percebe ele fazendo o speech dele, fazendo o discurso dele. A sensação que eu tive é que ele só estava anunciando algo que já estava muito claro, que eles iriam para a Lua, ponto. O homem chegaria na Lua e não teria problema nenhum, né? Então esse é o tipo de desejo. Ninguém faria John Kennedy voltar atrás no que ele falou. Poderia demorar mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Ele poderia durar a vida inteira dele, mas ele ia conseguir fazer isso. No mínimo, assim, ele ia passar a tocha para alguém com um caminho, né, com um path aí muito bem construído em relação à questão de ir para a Lua. Mas não foi o que aconteceu. Felizmente ele conseguiu realizar isso em vida, né? Um outro exemplo, coincidentemente, no meu processo criativo, na minha preparação, eu estava lá um belo dia, assisti uma entrevista do Lázaro Ramos naquele programa da Tata Werneck, Lady Night, ele contando a história de vida dele. E ele contando, a Tata perguntou para ele, Lázaro, mas como é que começou essa história aí de você querer ser artista, né? E aí ele colocou o desejo dele. Ele falou, eu sempre tive o desejo de ser artista. Tanto é que num belo dia eu estava lá no meu trabalho que eu ganhava um salário mínimo e eu fui convidado para fazer um bico. Eu não lembro se era uma novela, se era uma peça de teatro, um filme, enfim. Ele falou, cara, eu nem perguntei quanto que custava. Quanto eu ia receber. Eu simplesmente fui, aceitei. No final do trabalho, eles me deram um cheque. Aí ele olhou o cheque, 30 salários mínimos. Representava 30 vezes o que ele ganhava. Ele virou para ele e falou, cara, eu tenho 30 meses para dar errado como artista, né? Talvez essa frase, né, que ele repetiu para ele mesmo
não foi a melhor frase, mas o fato é que ele desejava tanto aquilo, mas tanto aquilo, que quando ele percebeu, simplesmente ele tinha recebido 30 salários e ele poderia então se dedicar ao que ele mais sonhava e desejava, né? Algo muito parecido aconteceu comigo. Depois de eu implementar várias técnicas, de várias coisas acontecerem em termos de mudança na minha vida, em termos de saúde, de felicidade, eu já tinha descoberto meu propósito, eu vinha trabalhando nele, eu vinha produzindo conteúdo, já tinha criado meu Instagram, estava olhando para o YouTube, replicando as coisas no Facebook, fui chamado para fazer uma live, para palestrar aqui, para palestrar ali, legal. De repente, no meu trabalho ali aconteceu tal movimento que eu acabei sendo desligado da empresa e assim como Lázaro Ramos, olhei para um cheque que eu recebi de 25,5, quase 26 salários ao mesmo tempo, né? Eu nunca tinha visto uma quantidade de dinheiro grande ao mesmo tempo de uma vez só, né? Eu teria que então trabalhar 2 anos para ter esse dinheiro, né? Eu recebi ele de uma vez só. Essa, entre outras coisas que eu já tinha feito em termos financeiros, né, que eu consegui angariar, me incentivaram e me impulsionaram ainda mais, assim como Lázaro Ramos, a falar, poxa, eu tenho 25 meses, 26 meses para dar errado com esse meu propósito de vida, né? E as coisas têm caminhado bem, eu estou super feliz, eu já criei um curso em parceria com uma amiga, vou lançar o meu curso exclusivo aí, daqui 1 mês e meio mais ou menos. Então, assim, muitas coisas têm acontecido, né? Então, só voltando, né? Então, acho que a primeira coisa é que eu comecei a estudar sobre desejo, né? Eu contei aqui 2, 3 historinhas para você entender a questão do desejo, né? Quando eu simplesmente eu já tinha tomado a decisão de que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava. Isso aconteceu em janeiro de 2019. Em agosto de 2019 que eu recebi esse cheque. Então demorou um pouquinho, mas aquilo veio como um presente por eu ter sustentado de forma resiliente em relação ao meu desejo. Eu tomei a decisão e não olhei mais para trás. Eu não sabia como, quando e o que ia acontecer, mas a minha decisão já estava tomada e o meu desejo era aquele, né? Então, estudar sobre desejo é muito importante. Segundo lugar, eu chamo de 3 vezes A. Eu gosto de criar umas fórmulas, criar umas coisas diferentes. Às vezes eu falo umas palavras em inglês que eu me identifico, eu gosto também de raciocinar assim, e aí eu vou traduzindo, eu vou explicando, quem entende inglês legal, quem não entende vai entender também, tá tudo certo. A segunda coisa que eu percebi que é extremamente importante é uma formulinha simples e fácil de decorar. 3 vezes A. O que são esses As? Primeiro, você precisa aceitar. A partir do momento que você tem o primeiro passo, que você estuda sobre desejo, você vai para o segundo passo, o primeiro A, que é a aceitação. Você aceita que o que você tinha em relação a desejo, na verdade era uma vontade, não era um desejo. E aí você percebe e fala, não, pô, realmente eu acho que eu não estava querendo aquilo da forma que o Bruno está me contando, da forma que Napoleon Hill dizia, que Bob Proctor dizia. Eu não desejava tanto. E tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente aprendeu dessa forma, a gente alimentou isso no nosso subconsciente dessa forma, a gente criou um paradigma, eu já falei, que bloqueia a gente a enxergar como de fato a gente deveria desejar, para que a gente possa elevar a nossa frequência, a nossa vibração para um nível que vai estar conversando com o universo, que a lei da atração vai estar trabalhando a meu favor, né? Então, acho que a primeira coisa é a aceitação. Pô, beleza, eu entendi, eu aceitei, ok. Isso é desejo, isso é vontade. Eu tinha vontade e eu sei agora o que é o desejo. Né? Beleza, esse é o primeiro A, né, do 3 vezes A. Depois, é o A de alternar, de trocar. Né? Eu já falei por aqui nesse canal, em algum momento, uma frase de um cara chamado Buckminster Fuller. Esse cara foi um filósofo, um escritor, um arquiteto, um cara muito visionário. Ele dizia o seguinte, olha só, nunca mude as coisas lutando contra a realidade existente. Para você mudar algo, construa um novo modelo que tornará obsoleto o modelo existente. O cara era arquiteto, né? Acho que ele olhava para um prédio e falava, meu, eu vou melhorar esse prédio aqui, essa casa? Não, eu vou simplesmente construir algo do zero, né? Então, quando a gente fala em alternar, mais ou menos o que eu quero dizer é o seguinte, você fez o primeiro passo, começou a estudar em relação a desejo, ok.
O segundo passo você aceitou, você falou, opa, o que eu tinha era vontade e não era desejo. Legal. Agora, para você alterar, você não pode pegar essa vontade e tentar transformar ela em desejo. Não, você tem que simplesmente pegar esse desejo e incubar ele no seu subconsciente. Você precisa pegar esse desejo e absorver esse desejo com o significado real que ele tem. Por isso que o alterar é muito importante. E o terceiro A, sem dúvida nenhuma, é agir. Você precisa agir a partir do momento que você estudou, que você aceitou e que você começou a entender que você tem que alterar, você precisa agir. E aí existe uma técnica muito interessante de afirmações e visualizações, de repetição, que te ajuda a começar a incubar, a sedimentar esse significado de desejo no seu subconsciente. Pode parecer muito estranho isso que eu estou falando, você deve falar, como assim, eu tenho que repetir? Mas você está falando de desejo, desejo é algo muito forte. Sim, mas às vezes eu não tinha esse desejo que eu passei a ter. Como é que eu passei a ter esse desejo que eu tenho hoje de realizar as mudanças que eu realizei e que eu quero continuar realizando, atingir os objetivos que eu atingi e que eu quero continuar atingindo? Eu aprendi, é um hábito. O desejo vira um hábito também. Primeiro você separa o joio do trigo, Você fala, opa, isso aqui é vontade, opa, entendi o que é desejo. É esse desejo que eu quero. Se eu entendo que isso vai elevar a minha frequência, que vai me colocar alinhado no universo com o que eu realmente quero, esse é o desejo que eu vou olhar para frente e não vou olhar mais para trás. É isso? Talvez a gente tenha que aprender. Eu tive que aprender também a desenvolver esse desejo dentro de mim. Como? Processo criativo, não para. Assiste o vídeo no canal do Processo Criativo que você vai entender. Não para de estudar, não para de ler, O que é, como é que você está investindo o teu tempo? Para onde que você está olhando? Que tipo de coisa você está assistindo na televisão? O que você está lendo? Eu desejo muito emagrecer. Beleza, aí você está vendo Masterchef, coisas deliciosas, gordurices, você vai em um monte de lugar que só tem coisas gordurosas, você só compra coisas... Aí vai ficar meio difícil, Essa é a parte do agir, você tem que agir. E aí a afirmação e visualização, ela entra muito como uma outra ferramenta para te ajudar. Quando você afirma para você mesmo o seu desejo, quando você se visualiza nesse desejo, você vai acostumando a tua mente, o teu subconsciente com essa ideia. Existem várias ferramentas que você pode usar. Nós estamos falando aqui de desejo e eu citei uma ferramenta aqui que é a afirmação e visualização. Enfim, mas com certeza ela é muito forte, ela pode te ajudar. Então, primeiro, falamos de estudar. Segundo, o 3 vezes A, que é extremamente importante, que é a aceitação, alterar e agir. E nessa questão de agir entra afirmação e visualização. E, por fim, não menos importante, é encontrar um propósito para as mudanças e objetivos que você quer atingir. De novo, eu quero emagrecer porque eu quero entrar na roupa, no vestido. Eu quero achar um trabalho melhor porque eu não gosto desse que eu quero, que eu estou trabalhando. Eu quero outro, eu quero mudar a página. Eu quero receber 30% a mais porque eu tenho vontade de ir no shopping e comprar mais roupa. São vontades, sem dúvida nenhuma. Agora, pensa comigo, isso é um propósito? Reflita sobre isso. Eu acho que está longe de ser um propósito. E por isso é que muitas vezes ou você não consegue mudar o que você quer mudar, não consegue atingir o que você quer atingir, ou se você consegue, não é sustentável. Porque o propósito é muito fraco. O propósito é a curto prazo. Quando você tem um propósito que está alinhado, que está equiparado com o seu desejo, sem dúvida nenhuma vai servir de gasolina e de fôlego para você continuar em busca dessa mudança, dessa conquista, ou até dando manutenção para essa conquista que você teve. Você vai dar muito mais valor para essa mudança que você conseguiu realizar. Então, acho que, Bruno, quais são então os 3 passos que você entendeu ser eficiente, a forma eficiente de você desejar algo para que você possa elevar a sua frequência, elevar a sua vibração ao nível do desejo que você quer atingir, da mudança que você quer fazer? Vamos lá, só recapitulando, O primeiro passo é estudar sobre desejo. Eu dei aqui o exemplo do John Kennedy, do Lázaro Ramos e até do meu exemplo.
Busque informações sobre desejo. O que é esse desejo ardente tanto que o Bruno está falando? 2, ter o 3 vezes A, a formulinha. Aceitar, alterar e agir. Eu preciso aceitar que o que eu tenho é uma vontade, não é um desejo. Eu preciso alterar, ou seja, eu não vou simplesmente melhorar a minha vontade. Não, eu vou deixar minha vontade de lado e começar a olhar de fato para o desejo. E eu preciso agir. E aí uma das técnicas que eu falei é a afirmação e visualização. Sem dúvida nenhuma, essa técnica, essa ferramenta vai te ajudar a elevar a sua frequência e vibração. E por fim, eleger e pensar a respeito de um propósito. Tem um vídeo no canal também que eu falo objetivo versus propósito. Assista que você vai entender de fato a diferença entre um e outro. E pode ser até que tire uns 3 elefantes das suas costas esse conteúdo. E você tem que ter então um propósito. Quando você tem esses 3 passos, sem dúvida nenhuma, eu descobri sendo uma forma muito eficiente de desejar algo. Tá certo? Beleza, Bruno. Que mais eu preciso saber? Pode ser que nesse momento agora do vídeo, ou até durante, já estou chegando aqui em 26 minutos, você esteja pensando, isso aí é bullshit, isso aí é bobagem, não tem nada a ver. Sinto lhe dizer, isso aconteceu comigo, meus paradigmas estavam me bloqueando, mas eu resisti, eu consegui ultrapassar essa fase, né? Quem está dizendo isso dentro de você é seu paradigma, é esse chipzinho que de alguma forma foi implementado no teu subconsciente e é ele que está reagindo. Essa crença que você construiu dentro de você, esse pensamento seu em relação a esse tema, sinto lhe dizer, não foi você que pensou, eu já falei isso. A gente constrói nossa personalidade do 0 aos 7 anos com base em tudo que a gente experiencia, famílias, amigos, escolas, tudo. Depois a gente só alimenta o que os outros estavam pensando. Era uma ideia dos outros, era um pensamento dos outros, que muito provavelmente aprenderam com outras pessoas, né? E a gente incubou isso, alimentou isso e a gente respira isso diariamente, né? Presta atenção, né? Eu cheguei a falar num vídeo aqui que, infelizmente, somente 2% da população mundial entende isso que eu estou falando e usa isso a favor dela. 98% da população basicamente vive com 5% da capacidade intelectual. Não usa os 95% da capacidade que tem no subconsciente, né? Enfim, eu acho que isso é algo que tem que ser refletido também, né? Não é possível que tem pessoas que conseguem chegar, ter sucesso, atingir objetivos de saúde, de felicidade, financeiro, abundante, e você não, ou o seu vizinho não. Por quê? Nós somos iguais, nós viemos do mesmo Criador, nós temos as mesmas capacidades, a não ser, obviamente, pessoas que nascem com certas deficiências, mas por trás ali tem uma alma, tem uma essência que faz parte do universo e que tem à disposição as mesmas 24 horas que todo mundo tem, né? Pense a respeito disso. Tá? Eu quero compartilhar mais 2 pensamentos aqui que eu escutei e que eu estudei para que a gente continue refletindo a respeito da questão de desejo. Tá? Eles são meio opostos, mas que vale a pena complementar. Eu acho que essa primeira frase, eu até anotei aqui, acho que foi o Steve Jobs que falou isso. Ele falou o seguinte, olha só. Tenha coragem de seguir o que o seu coração e sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Esse é o tipo de desejo que a gente precisa ter em relação às coisas que a gente quer mudar e a gente quer atingir. Tem que vir do coração, né? Você não pode duvidar, né? Você precisa sentir que você quer. Não tem dúvida, né? Se você tem dúvida, deixa de ser um desejo ardente. Ponto. Né? E não vai ter o mesmo efeito, não vai ter a mesma vibração, a mesma frequência que uma vontade. A vontade é muito mais fraca, o desejo é muito mais ardente, a vibração é muito mais alta, a frequência é muito mais alta e você se abre para o universo. A lei da atração, que é uma lei secundária, ela passa a trabalhar a seu favor, né? A lei primária, eu já falei por aqui, é a lei da vibração e o desejo ajuda você a vibrar o que você precisa. O desejo que você quer atingir está aqui, né? O objetivo que você quer atingir está aqui. A tua vontade está aqui. Na hora que você passa a desejar, sua vibração vem para cá. E aí, ó, match. Não tem jeito, tá? Agora,
Então a frase, vou repetir a frase, tenha coragem de seguir o que seu coração e intuição dizem, eles já sabem o que você realmente deseja, todo o resto é secundário. Perfeito, essa é a frase provavelmente de Steve Jobs. E tem uma frase que Benjamin Franklin, né, que foi embaixador dos Estados Unidos aí na França, também aparece na nota de $100 ali, foi um dos líderes da Revolução Americana, ele dizia o seguinte: se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria aflições em dobro. Por que eu quis dar esse contrapeso? Porque eu tenho que ser responsável aqui. Eu estou começando a compartilhar um tipo de conhecimento que pode muito mudar muitas coisas na sua vida, em termos de saúde, felicidade, financeiro, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. A nossa mente tem o poder, o nosso pensamento vibra e atrai. Então, cuidado com o que você pensa, né? O Napoleão Hill já dizia, o que a mente humana é capaz de conceber, ela é capaz de conquistar, né? Eu fecho então esse conteúdo de hoje, que eu falo de desejo, com um teste rápido. Então você tem lá, você não sabe se é desejo, se é vontade, o que é. Beleza, faz um teste. Ganhei na loteria. Acabei de ganhar na loteria uma puta bolada. Legal. Você continua com esse desejo? Elenca lá. Desejo em saúde, em felicidade e em grana, dinheiro. Bom, provavelmente você ganhou na loteria, você já matou esse desejo ou essa vontade, né? E aí? Você continua, depois que você ganhou na loteria, você continua desejando aquela determinada coisa ou aquela outra determinada coisa? Talvez seja uma forma de você testar, né, se realmente é um desejo, né? E do lado oposto, né, pensa, algo muito ruim aconteceu. Imagina que você estava lá desejando, você acha que você estava desejando, tal, é aquilo que eu quero, eu não estou olhando para trás, como o Bruno falou, eu estou seguindo, maravilha, bum, algo péssimo aconteceu na tua vida. Sei lá, alguém próximo a você morreu, sei lá, você ficou doente, não sei, alguma coisa ruim aconteceu, né, com você ou com alguém próximo a você. Você continua com esse desejo? Pessoal, o desejo real, a gente não olha para trás, no matter what. There's no turning back. Não importa o que aconteça, você vai continuar com esse desejo, né? Um pouco mais lento ou um pouco mais acelerado, mas você continua com esse desejo. Separa o joio do trigo, vontade de desejo, né? O desejo ardente é o que vai de fato te conectar com as mudanças que você quer fazer, né? E com os objetivos que você quer atingir. Faça esse teste e aí você já terá uma boa pista das respostas, se são desejos ou se são vontades, né? É isso. Bom, chegamos ao final aqui. Para quem chegou até o final, eu agradeço a atenção, a paciência, a audiência, né? Essa energia trocada aqui, que por mais que seja um vídeo, eu acredito, eu sou um ativista quântico, a gente está na não localidade, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou vibrando coisas boas, eu estou vibrando conhecimento, conteúdo, isso faz parte do meu propósito, isso está num campo morfogenético, e se você está assistindo esse vídeo agora, você está acessando isso porque você atraiu isso para você, você pode ter certeza. Tá? Se você não é inscrito no canal ainda, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, também vai lá no Instagram, mesmo nome, InsideYourself_OWL, me segue lá, no Facebook também, tem um podcast que chama Inside Yourself com Bruno Guerreiro, são as minhas redes sociais, é por onde eu divulgo o meu propósito, o conhecimento que eu venho adquirindo, testando, dando certo, dando errado, eu venho trazendo as melhores coisas, o que eu mais aprendi, o que eu mais tenho feito e que tem dado certo na minha vida. Tá? As redes elas se complementam, então o Instagram é um pouco diferente, são coisas mais diárias, o YouTube é outra pegada, o podcast tem coisas novas, tem o Facebook também, então me segue lá em todas as redes, compartilha, curta. Se você gostou desse conteúdo que você está escutando aqui, marca alguém, comenta, deixa seu comentário. Isso me ajuda e me dá feedback para eu continuar aqui com o meu propósito, que é levar o conhecimento das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional para ajudar você no seu caminho de evolução. Beleza? Como eu costumo dizer, eu fecho esse vídeo agradecendo, desejando muitas energias e muitos agoras. Beijos e abraços. Valeu!